Cheguem mais perto, se vocês quiserem nos ouvir, mas eu vou estar, não vou usar o microfone, bem? Nós estamos naquela linha do tempo ainda, só que agora nós estamos no futuro, né? Vocês lembram que nós fizemos aquela linha do tempo do século I, vou falar, repetir novamente, do século I até o século 300, a igreja viveu aquela grande perseguição de Roma, jogados ali na arena, né? Para poder ser devorados pelos leões, aquela história toda de perseguição. Depois nós caminhamos ali para a Idade Média, com todos aqueles os imperadores de Roma, o Império Romano, perseguição, né? Chegamos ali em 1400, com a bula papal, que nós também aprendemos, aqueles dogmas da Igreja Católica e tudo, e aí nós viemos um protestante protestar contra toda aquela corrupção que a igreja estava passando, e nós entramos o quê? Na Reforma Protestante, onde o quê? Nós nascemos. A igreja protestante nasceu depois de Martinho Lutero, em 1517. Nós começamos um novo tempo na igreja, que é a Reforma Protestante. Depois da Reforma, nós começamos um tempo dos avivalistas, né? E chegamos até 2025. Então, nós estamos aqui em 2025, né? Na primeira aula, nós tivemos aqui sobre os sinais do tempo, os fins do tempo, que é o que nós estamos vivendo, é a nossa qualidade. Pastor José Duarte ministrou essa aula e falou muito bem. E nós estamos vivendo, sim, os últimos tempos. Não dá mais para negar que é só uma hipótese, não, ainda vai demorar. Nós temos que viver esperando Jesus como se ele fosse voltar hoje ainda, né? Nem amanhã, é hoje ainda. A realidade está tão clara, está tão estampada cada dia, e você abre o seu celular, vê aquelas notícias, abre o jornal, liga na televisão, as notícias te assustam, mas é notícias que a gente já sabia que ia acontecer, porque a igreja, ela foi avisada. Nada, irmãos, nada, desde sempre. Deus sempre avisa o seu povo, de qualquer que seja o acontecimento, não é verdade? Então, esse ainda, mais ainda, Jesus só não falou o dia nem a hora, mas todos os acontecimentos está escrito aqui na palavra de Deus. Então, nós estamos, primeiramente, aqui, olha, para nós chegarmos no novo céu e nova terra, primeiro nós vamos passar pelo quê? O arrebatamento. Arrebatamento. Depois do arrebatamento, o que aconteceu, irmão? Como vocês lembram? O irmão falou, nós tivemos um tribunal, o tribunal de Cristo. Esse tribunal foi onde foi distribuído os galardões, vai ser distribuído os galardões para os nossos irmãos, aqueles irmãos que trabalham na casa do Senhor, que vão ser honrados nesse grande tribunal. Então, esse tribunal de Cristo vai ser logo após o tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento. Depois desse tribunal, o que vai acontecer? Bodas do Cordeiro. Todo mundo lembra, né, que o nosso pastor explicou muito bem. Bodas é o quê? Um casamento, a encontro do noivo com a noiva. O que tem quando a gente casa numa grande festa, não é verdade? Então, aqui a igreja vai estar festejando com Cristo lá na Nova Jerusalém. Enquanto isso aqui está acontecendo, vai ter um período que essa boda de cordeiro também de 7 anos. Depois dessa boda do cordeiro, isso aqui é tudo uma sequência, irmãos. Nós vamos ter o quê? Grande. Não tenha medo de errar ou de acertar. A grande tribulação, que também vai ter uma duração de 7 anos. Enquanto a terra vai estar passando por essa grande
a Bíblia nos fala que nunca houve e nem haverá período tão terrível quanto esse aqui. A igreja vai estar no céu, na boca dos cordeiros, festejando. Ainda bem que eu não estou mais aqui. Olha que maravilha, né? Pensa, aqui na terra o trem está pegando fogo e nós lá dando glória. Irmãos, hoje nós temos a salvação por meio da graça, não é verdade? O tempo da graça, ela vai se encerrar aqui, ó, quando a igreja for arrebatada. E aí vai começar um novo ciclo. Depois dessa grande tribulação, o que vai acontecer? Agora nós vamos entrar lá. A volta de Jesus, a segunda volta. Na verdade, é uma terceira volta, porque Jesus veio a primeira vez, ele viveu aqui na terra, ele veio para quê? Como cordeiro, ele veio para os gentios, ele veio para nós. A segunda vinda aqui, que ele vai vir aqui, ele vai vir para os judeus, para salvar os judeus, uma grande guerra que vai estar tendo aqui, que é a guerra do Armagedon. E depois a terceira vinda, ele vai estar vindo para o julgamento final, o juízo final. Vamos lá. Vamos lá. A grande tribulação, agora nós vamos aqui, a vinda de Jesus, né? A vinda de Cristo. Aqui a gente tem que falar em glória, porque quando em glória. Por que ele veio? Quando ele veio aqui, irmãos, na terra, ele sofreu, foi humilhado, e até mesmo aqui quando ele veio no arrebatamento, muitos não vão acreditar que foi Cristo que levou e vai amaldiçoar. Nossa, mas que terrível, principalmente aquelas pessoas que ficaram sem seus entes queridos, né? Vão amaldiçoar Jesus assim de todas as formas. Então, quando ele voltar nessa segunda vinda, ele vai vir como glorioso, como rei, e toda a terra vai ver, toda a terra vai, todo o olho verá, né? Vamos lá. Temos na Santa Escritura a menção da vinda de Cristo de várias formas. É neste ponto onde muitos perdem, outros se contradizem e outros se escandalizam. É mais do que preciso entender que a vinda de Cristo ocorreu e ocorrerá em diferentes tempos, épocas e propósitos distintos. A primeira vinda, ele veio em carne para os gentios, como um cordeiro. E na segunda vinda, ele veio invisível para a igreja, só para a igreja, como noivo. E a terceira vinda, que agora nós estamos falando, em glória, visivelmente para todo mundo, para livrar Israel. Quando isso vai acontecer? Quando Cristo vier em glória, será o tempo final da grande tribulação. Nesse finalzinho de tempo da grande tribulação, vai estar acontecendo, quando for derramada a sexta taça, o cálice, o rio Eufrates vai ser seco, vai secar, abrindo então espaço para que as nações caminhem rumo ao monte do Megido, que é o Armagedon, e vai acontecer a grande guerra do Armagedon. O que é essa guerra do Armagedon? É Israel contra todas as nações. Irmãos, hoje, vou falar até baixo, porque o nosso país, hoje, o nosso presidente, ele é contra Israel, sabia? Você sabia disso? Ele defende o Irã, defende terroristas. Então, assim, hoje, se estivéssemos hoje na guerra do Armagedon, a nossa nação já estaria condenada por Cristo, porque depois disso aqui, nós vamos ter o quê? O Tribunal das Nações, o julgamento das nações. E aí, aquelas nações que foram contra Israel, ela vai ser penalizada. Só que a igreja já não vai estar aqui mais. Calma aí, viu? Mesmo se o Brasil for condenado, a nação do Brasil for condenada, a igreja já não vai estar aqui mais, né?
Então, por isso, irmãos, não é fazendo política não, mas a gente tem que prestar atenção nas apologias dos nossos líderes. Nós estamos estudando apologética, que é apologia, defesa daquilo que a gente acredita, defesa da nossa fé. E infelizmente o nosso país, ele está hoje debaixo de uma apologia muito grande, que é totalmente contrária à palavra de Deus. Então, quando nós formos votar, irmãos, pense nisso também. Pense no que você está votando a pessoa que defende qual que é a defesa daquela pessoa. Né? Então, isso pode contar lá na frente. Vamos lá? Então, quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando estiver bem no finalzinho dessa grande tribulação, que é na batalha do Armagedon. E quando for derramada 7 cálices, vai surgir no ar, que essa taça ela vai ser derramada no ar, e uma grande voz vai estar dizendo, né, uma voz de um alarido muito forte, está feito. E aí sim, porque Israel, naquele momento, ele seria vencido facilmente por todas aquelas nações que estão ali no Vale do Armagedon. E Cristo, nesse momento, ele vai entrar em cena, vai voltar para quê? Para livrar aqueles judeus ali da grande tribulação. E aí ele vai vir com poder e grande glória, juntamente com nós, hein? Com a igreja. Olha que maravilha, que maravilha. Então ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e aí vai iniciar uma outra etapa que será o milênio. Nós vamos entrar no período milenial. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Então vamos lá. Então, quando que vai acontecer? No finalzinho da grande tribulação, Jesus, depois de 7 anos, ele volta para livrar quem? Os judeus, os israelitas, que tanto repudiaram, rejeitaram Cristo o tempo inteiro. Até eles vai haver o quê? Muito choro e também gratidão pelo livramento, e também porque eles vão se arrepender muitíssimo de terem rejeitado o próprio Cristo, né? E como será isso? Quando os reinos estiverem reunidos, conforme diz em Apocalipse 16, 14, sob a liderança da trindade satânica. Quem é essa trindade satânica? É o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo, né? Então vamos lá. Jesus, num sopro, gente, simplesmente num sopro, ele vai destruir a trindade satânica. E aí ele vai vencer essa grande guerra do Armagedon, e a igreja, juntamente, Israel, juntamente com a igreja, vai ser livre, né? Vai sair escape dessa grande guerra. Traz aí. Eu estou usando o óculos André aqui, traz o meu auxílio. Ai, não é esse óculos, mas é bonita. Tá. Vamos lá. Então, quando os reinos, Jesus aparecerá nas nuvens, seguido de uma grande multidão que é a igreja. Ele também vai pisar os seus pés, vão tocar o Monte das Oliveiras. Vencerá o anticristo com os seus exércitos, com o sopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses 2. Nesse cenário, a trindade satânica receberá a condenação. E toda a terra saberá e lamentará, porque verão aquele que foi rejeitado durante muitos séculos. Onde que vai acontecer isso? No Vale do Armagedon, né, que significa montanha do Megiddo. Esse local, irmãos, é um local profético, e houve também outras batalhas, sem ser essa do Armagedon. Por que isso vai acontecer? Como já foi comentado, todos os reis serão congregados, para então, de forma gloriosa, Cristo venceu o anticristo e seus exércitos. O mundo o verá agora como seu rei, e iniciará o reino milenar. Cristo venceu na cruz, venceu quando foi levar a sua igreja, e vencerá quando pisar novamente sobre a terra. Nada mais justo que o Criador reinar sobre a sua própria criação.
porque agora nós vamos estar passando, depois da vinda, né, que terminou a grande tribulação, Jesus volta para Israel, então nós vamos ter o julgamento das nações. Pode falar. Agora, né? Beleza. Paz do Senhor novamente. Antes de eu entrar aqui nesse assunto, eu quero louvar o Senhor por estar aqui, que essa semana para mim não foi muito fácil. Desde quarta-feira eu estou num processo de uma certa intoxicação. Tomei um líquido acidentalmente, aqueles cheirinhos de carro, aqueles difusor, e não estou muito bem, não consegui, vamos dizer, estudar para poder a gente estar fazendo o melhor. Mas eu falei assim, eu não posso deixar a Thelma na mão. Estou hipermedicada, mas vim na certeza que tudo que eu falar aqui vai ficar gravado no coração de vocês como um alerta da parte do Senhor. Tudo que a gente falou e que a irmã Bibiana até cantou, nós vemos que o apóstolo Paulo ele não conseguiu descrever o terceiro céu. O quão maravilhoso, quão glorioso é. Quando o apóstolo João, ele tenta descrever, ele sempre fazia comparações com as coisas terrestres. Era semelhante, porque não dá para descrever. Tamanha é a glória que nos aguarda. Aleluia. E esse assunto é algo que mexe muito comigo, porque foi um assunto a qual eu me converti. Antes de eu entrar no assunto, eu gostaria de falar rapidinho. Nós, minha família em si, 13 anos espírita, todos nós perdidos. Mamãe já tinha aceitado Jesus, nenhuma de nós queríamos. Todos nós tivemos um particular com Deus. Estávamos totalmente num rumo muito ruim, que só Deus na causa. Dançava hip hop, bebia e dormia em cima de prato, e as coisas só estavam desandando. Namorei com um rapaz 3 anos e meio, vamos dizer, chefe de gangue, e as coisas só iam piorando cada vez mais. Mamãe na igreja, e nós desse modelo. E um dia, minha mãe levava tanta gente ali para fazer culto no lar, e eu morria de crente, cortava quarteirão para não encontrar com crente. Minha mãe eu tinha que tolerar, era minha mãe, mas era algo assim tão esquisito, cheio do cão mesmo, pode dizer, né? Mas um dia minha mãe pegou um disco, levou para casa, e eu estava ali lavando vasilha, e eu ouvi. Aleluia. Sobre a última trombeta. Acho que muitos conhecem. É bem antigo, uma revelação de um Senhor descrevendo como seria a grande tribulação, a vinda do Senhor, e como seria aqui na terra e lá no céu. Gente, aquilo ali entrou no meu ouvido e eu comecei a tremer de uma forma tão esquisita, tão forte. E eu fui dormir, né? Isso era durante o dia. Tudo que me falava eu ignorava. Mas esse dia eu tive um particular com o Senhor. Eu não conseguia mais dormir, eu fiquei uns 3 dias seguidos sem conseguir dormir, ouvindo aquele testemunho que eu tinha escutado ali, através daquele aquele disco de vinil. E quando eu, na madrugada, levantei e falei, eu não consigo mais, eu estava exausta. Orei ao Senhor, porque eu escutava os crentes orar. Eu falei, eu acho que eu consigo orar.
Falei, Senhor, se o Senhor me der essa noite de sono, eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor está ouvindo. Aquilo ali falou muito forte no meu coração. Eu fui evangelizada através daquele testemunho. Que o Senhor me desse aquela noite de sono, que no outro dia eu iria para a igreja. Amanheceu o dia. Quem disse que eu lembrava? Lembrava nada. Nós tínhamos uma apresentaçãozinha de dança. Estava ensaiando, estava nem aí. Tinha marcado o encontro com meu namorado e aquela coisa toda. E a Tânia já tinha convertido. A Tânia estava tomando banho para ir para um culto de oração. E eu, lá ouvindo música e tal, até ontem tinha ido lá para o namorado dela e eu fiquei sozinha na casa. E quando eu fui, lembrei. Uma voz veio falando assim, vem, você é minha. E eu comecei a tremer, e a chorar e a lembrar da promessa que eu tinha feito com o Senhor. Eu não consegui ficar em pé. Eu comecei a tremer demais e sentei ali. E eu relutando com aquilo, eu não quero, eu tenho apresentação, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas era muito forte a voz do Espírito Santo dentro de mim. E eu não resisti. Fui lá no banheiro, Tânia, abre a porta, chorando. E ela, o que foi? E eu carreguei com ela ali, abraçada, ela pelada ali, tudo molhado. Me leva para a igreja. Me leva para a igreja, porque eu sei que o Senhor voltará e eu não quero ficar aqui. Aleluias! E naquela noite eu fui com ela, não queria ir mais de calça, de bermuda, né? Que naquela época era mais rígido. E ela, não, eu te empresto uma saia aqui. E eu fui, irmãs, me converti num culto de oração. Eu orei, parecia que eu já era crente de muitos anos. Chorava na presença do Senhor. Foi algo maravilhoso, foi um encontro maravilhoso que eu tive com o Senhor. E hoje o falar disso aqui para mim é muito importante. Cada vez que eu escuto alguém cantar um hino, como a Bibiana cantou e tantos outros, sobre a volta do Senhor, isso é algo para mim muito forte. Inclusive nós estivemos fazendo, uma peça aqui na igreja. Nós já apresentamos essa peça da Última Trombeta. Eu coloquei esse disco que eu ouvi no papel. E nós começamos a fazer apresentações em várias igrejas. E foi algo tremendo, maravilhoso. Quem esteve aqui, inclusive, assistiu, foi muito bom. Amém? Vamos para a aula? Oh, aleluia! Peraí. Eu falei, Bateu, nem que eu leia, mas eu vou te deixar na mão. Vamos lá. Julgamento das nações. Quando a gente fala em julgamento, a gente já pensa assim no juízo final. Muitas vezes isso confunde um pouco, né? Mas nós temos 3 juízos, que no caso é o juízo, o primeiro aqui, que é do Tribunal de Cristo, o qual é para o reconhecimento, né? O nosso galardão ali vai ser dado para o Senhor, é o reconhecimento, a nossa recompensa da parte do Senhor. Esse é o primeiro juízo, o primeiro julgamento, que é para os salvos, os que foram arrebatados. O segundo julgamento é justamente esse que eu vou tentar aqui falar. Eu vou falar um pouco, porque é bem resumido o assunto, não tem muito o que se falar, mas é um julgamento das nações. A palavra já diz, das nações. E o outro, terceiro julgamento é justamente o julgamento final, do juízo final, que aí no caso é para a vergonha eterna. Nós estamos tentando trabalhar aqui, em cada tópico desses, cada tema, sobre quando, como, onde e por que essas coisas vão acontecer. Quando? Quando vai acontecer esse julgamento das nações? Vai ser justamente aqui, ó. Depois aqui faltou o Armagedon.
né? Tem no finalzinho bem aqui, ó. Quando termina a grande tribulação, tem a batalha do Armagedon, que vai ser a batalha entre o bem e o mal, a qual o Senhor Jesus, ele vai vencer o inimigo, bem aqui, né? Aqui, vamos dizer, porque ele vai vir primeiro, e vai prender, lançar no lago de enxofre a besta, o anticristo, o falso profeta. Então vai ser justamente nesse momento que vai começar o julgamento das nações. Após isso, Jesus irá acertar as contas com a nação. Como? Nós temos que diferenciar os tipos de julgamento. Esse julgamento aqui mesmo vai ser individual. O do juízo final também, individual. Mas esse aqui vai ser unânime, de nações. Nós não estamos divididos em continentes, países, não é? Então aqui nós estamos vendo aqui essa parte de nação. Não vai ser coletivo, vai ser coletivo no caso, né? Não vai ser individual. É para julgar e tratar as nações que tiveram contra o povo de Israel, contra o povo santo. O Senhor, ele tem algo especial para essa nação. Israel é um povo escolhido de Deus. Então, todos que defenderam na tribulação Israel, esses sim, eles vão estar com certeza garantindo ali sua salvação. Em Mateus 25, vai estar comparando, inclusive, como animais, né? Do lado esquerdo vão estar os bodes, e do lado direito vão estar as ovelhas. Esses bodes que vão estar à esquerda de Cristo, nesse julgamento, vai falar tipo assim, você nação fulana de tal, Pessoal, as nações que defenderam Israel, por exemplo, os Estados Unidos, que é amigo de Israel, notem que a igreja já está arrebatada, né? Já está na glória. Essas nações que foram contra ali no período do Armagedon, elas vão participar do milênio como cordeiro, e depois elas vão ter um julgamento individual. Não significa que elas vão estar salvas. Então elas vão ter uma terceira oportunidade lá no milênio de salvação. Né? Então não significa que elas estão salvas, mas elas vão ser tratadas como cordeiro, como ovelhas, enquanto as nações que foram contra Israel, elas vão estar condenadas, porém vai ter o individualismo. Só que a igreja não vai estar nessas nações que foram contra Israel, a igreja já não vai estar. Então provavelmente não, com certeza elas já vão estar condenadas. Vai nos ajudando aí. Então, voltando, quem vai estar do lado esquerdo vai ser os bodes, que vão estar aliados com lado esquerdo. Vão estar os bodes. Eu falei que esse negócio não ia dar certo. É só para fixar na cabeça de vocês. Esquerda, esquece de esquerda, vem para a direita. Vão estar os bodes que vão estar aliados contra Israel. E do lado direito vão estar aqueles que são a favor, que defendem Israel. Amém, irmã? Amém. Onde isso vai acontecer? Em Jerusalém. Israel lá no vale de Josafá. Temos aqui várias referências, a gente vai até passar um pouco, senão se todas as referências a gente for falar, ler, vai demorar bastante. Onde vai ser realizado esse julgamento. Por quê? Justamente para trazer essa justiça contra aqueles que se levantaram contra Israel. E também para selecionar, preparar as pessoas para o milênio. Até uma falou algo importante.
vou aqui pautar novamente, sobre o voto eleitoral. Nós temos a liberdade de estarmos escolhendo as nossas autoridades, certo? Então, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente não dá tanta importância, mas isso pode refletir lá na frente. Quem que é o nosso presidente? Quem que é o nosso representante? É o Lula, não é? Então, você imagina, misericórdia. Ele ser chamado lá no Vale de Josafá para esse grande julgamento. E nós, toda a nação... Nós não estamos. Nós não vamos. Misericórdia. Nós, estou falando do país. Ser condenado em si. Então, isso é muito importante, essa parte do julgamento, ou do voto eleitoral. O julgamento das nações, além de trazer justiça contra Israel, e é também para preparar o reino milenar. Então, ele vai preparar a terra para um novo sistema de governo, que é um governo que? Cristocêntrico, a qual o governo é o Senhor, Jesus, e vai contar também com a igreja do Senhor aqui, para governar com ele. Amém? Amém? Nós vamos passar agora para o reino milenar, que eu vou deixar aqui para a nossa amada. Milênio já fala, a palavra já fala que é de 1000, né? Então vai ser um reino literal aqui na terra, não é um reino celestial, não, vai ser um reino literal aqui na terra, onde Cristo vai reinar sobre toda a terra, nos 4 cantos da terra. Jerusalém vai ser a sede desse grande reino. A igreja, nós vamos estar o quê? Ajudando Cristo na administração desse reino. Olha, vão ter embaixadores e ele vai escolher esses embaixadores. Olha, agora eu sou embaixador de Cristo lá na Coreia, não sei, lá na África, nos 4 cantos da terra. Nós vamos ter esse privilégio de ajudar Cristo nesse grande governo. Hoje nós temos o presidencialismo, imperialismo, várias formas de governo de todo mundo. Mas na época do governo do milênio, vai ser um governo cristocêntrico, onde Cristo vai reinar com poder e grande glória. As pessoas que vão participar do milênio não são muitas pessoas, porque foram poucas pessoas que sobreviveram à grande tribulação. A terra vai estar quase que vazia, porque muita gente vai morrer aqui nessa grande tribulação, né? Então vamos lá. O reino milenar de Cristo é uma promessa escatológica bem presente nas Escrituras. É importante entender que nesse tempo irá se cumprir o reinado literal aqui na terra. O reino terreno, visível e glorioso de Cristo não é utopia, como muitos já pensaram ou pensam, né? Mas vai ser literal e real, né? Serão 1000 anos de um reino próspero e glorioso. Quando isso vai acontecer? Assim como Cristo veio primeiramente para o mundo como cordeiro e logo após para a igreja como noivo, agora, depois de vencer os seus inimigos e julgar as nações, após isso, ele vai reinar visivelmente como rei glorioso, onde todo olho o verá. Como isso vai acontecer? A sede desse reino vai ser em Jerusalém terrestre. E durante esse tempo, Satanás será preso durante 1000 anos. Nossa, é maravilhoso, pensa. Está reinando numa terra sem a perturbação do cão. Meu Deus! Toda pessoa que aqui conseguiu sobreviver à tribulação, não fez, né? Eles vão ver aquele reino glorioso, Cristo tudo perfeito, a terra vai se renovar. Porque vocês lembram da grande tribulação que 1/3 da parte da terra vai ser destruída, vai ser o mar transformado em sangue? Nessa época, Jesus vai renovar
toda a natureza. Pensa, a natureza perfeita, onde o homem pode plantar e colher com a terra fértil, onde os animais não vão ser ferozes, né? Vão ser mansos. Tudo um reino perfeito. As pessoas que não aceitaram a Jesus antes, não tem como rejeitar o Cristo num governo tão perfeito desse, não é verdade? Então, as pessoas ainda vão ter a terceira chance ainda de salvação. Nesse período de 1000 anos, as pessoas, a Bíblia nos fala que as pessoas vão viver mais tempo, né? A Bíblia não nos diz quanto tempo, se eu vou viver 200, 300, não fala, mas a gente vai ter uma longevidade, né? Vai ter uma vida mais longa. Por quê? Nós vamos estar vivendo um reino perfeito, com um clima perfeito, a atmosfera perfeita, então, consequentemente, a nossa saúde vai ser perfeita. Nesse reino, vão habitar 2 tipos de seres. Nós, como igreja, vamos estar num corpo incorruptível, transformado. Notem que também nós vamos estar na Jerusalém terrestre, mas sobre a Jerusalém terrestre vai estar a Jerusalém celestial. Não é isso, pastor? Me ajuda, gente. É importante enfatizar que se trata da última dispensação. A dispensação milenial. Mas é a última, é a 7ª. Irmã Thelma, questão desse milênio aí, eu estou assim meio me perguntando sobre essa terceira oportunidade. Tem. Porque a gente tem o conhecimento que durante esses 7 anos vai ter 3 anos e meio de uma bênção meio camuflada, espiritualidade meio mentirosa, e 3 anos e meio de perseguição depois. Aí nesse 3 anos e meio que vai ser para a minha segunda chance, essa terceira eu estou me perguntando agora. Esses 3 anos era lá na boda do poder e lá na Pois é, na grande tribulação. Onde deu 144. São 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Sim. Que? Fala. É necessário frisar também para a gente se preparar para essa segunda vinda de Cristo aí. Sim. Você fala aqui? Porque vai ser triste. Sim. Depois do arrebatamento. Vai ser difícil. Porque nessa segundo arrebatamento, você vai falar dos 144 mil que vieram da grande tribulação. Sim. Que é a batalha do Armagedon. Os judeus que são 144 mil contra todas as nações. Agora essa Contra terceira Israel. oportunidade aí eu estou precisando identificar Tem? Nós temos uma terceira chance, Mas pastor? porque às vezes, quando está confundindo aí, o período do milenial é uma coisa, isso é um assunto. O período da grande tribulação é outra coisa. Sim. Então, assim. Na tribulação a gente vai ter a chance. Tem Que na verdade, essa chance aqui, as pessoas que aceitaram Jesus provavelmente vão ser mártires. Isso, então, assim, o assunto que nós estamos falando nesse momento é o período milenial. Sim. As pessoas que ficarem ali vão ter então uma terceira chance. Isso, Vão? isso. Aí a questão é que a menção sobre 2 assuntos, sobre o período da grande tribulação. É que assim, é uma segunda chance. A primeira chance é essa que nós estamos tendo hoje. Enquanto nós estivermos vivos, nós ainda temos chance de aceitar Jesus e de, né? Aí a grande tribulação, você vai ter uma segunda chance. E no período milenial, a terceira e última chance. É porque é o seguinte, Matheus, porque eu estou entendendo assim a dúvida dele, é porque assim, ele fez uma pergunta dentro de um período que não é Da tribulação, né? agora. Desculpa aí. É por isso que a escatologia, Me fala, ela não é pastor, complicada. A escatologia ela não é complicada. Às vezes a gente complica. Por exemplo, o assunto que está falando no momento não é o período milenial. Sim. Aí ele fez menção de 2 coisas: o período da grande tribulação, da segunda fase, e aí ele trouxe também sobre o período milenial. Então por isso que ficou confuso. É porque é o seguinte, depois dos 3 anos e meio, tem mais 3 anos e meio de perseguição. Aquela perseguição, quem for de Cristo vai perder braço, perna, etc. Esse povo aí é a segunda chance. Sim. Agora, esse período do milênio, que Deus vai reinar, escolhido, e esse povo vai ter a terceira chance. Então, o que é esse povo? Esse povo é os remanescentes da grande tribulação. Não são todas as pessoas que vão morrer aqui na tribulação. Ainda vai haver sobreviventes. As nações que foram contra Israel. Me permite, agora eu entendi o que ele está perguntando. Ah. Agora eu entendi, vou
responder a pergunta. Inclusive vão ser poucas pessoas, que muitas pessoas vão morrer nesse período da tribulação. Não, aqui é o seguinte, é porque a colocação da palavra não é que vai ter a terceira chance. Pois é. A palavra não seria essa. Então, Qual que é a palavra correta? É porque nós, no período milenial, vamos estar vivendo uma nova fase. Sim, uma nova fase. Uma nova vida. Mas haverá Então, nesse período, nesse período aí, o homem, ele vai pecar. Se ele quiser pecar, ele vai pecar. Aí está bagunçando tudo, aí eu não estou entendendo mais. Porque Vamos chegar lá, se vamos vai, chegar lá. Aí, peraí, se vai ter um milênio, Jesus vem com um novo povo, um povo escolhido. Agora vai ter um povo que tem oportunidade. O povo vai pecar. Vai ter dois O povos. povo vai ter. Nós vamos chegar lá. Pode falar. Pode falar agora. Pastor Ribamar, Mas só o fim, né? ajuda? O remanescente está falando aí, os que vão morrer é justamente aqueles que foram primeiro. Os remanescentes são os filhos daquelas pessoas que vão ter a nova oportunidade de. Durante o milênio as pessoas vão casar, normal, vão ter filhos, normal. Mas são os filhos que são os remanescentes. Não, esse aí já está, nós estamos dentro do período do milênio. Essas pessoas que vão aqui, durante 1000 anos, as pessoas vão casar, vão ter filhos. As pessoas que ficaram aqui, ó. Porque nós, a igreja, gente, nós, a igreja, vamos estar com um corpo transformado, incorruptível. Nós vamos estar com a mente evoluída, nós não vamos pecar mais. Quando nós estivermos aqui nesse período do milênio, a igreja não vai correr o risco de pecar mais, porque nós já passamos por isso, nós já estamos num corpo incorruptível. Mas nós vamos conviver com pessoas que ficaram aqui da grande tribulação, aquelas nações que foram contra Israel, elas vão participar aqui desse período do milênio. Vamos ver aqui algumas referências, vamos lá. Os participantes do reino milenar serão pessoas com corpos glorificados. Então, as pessoas que vão participar do período milenar serão pessoas com corpos glorificados, que somos nós, a igreja, crentes do Velho Testamento, aqueles crentes que foram arrebatados lá no começo aqui, junto à igreja de hoje, aqueles irmãos que já morreram em Cristo, vão estar todo mundo aqui, a igreja do Senhor toda reunida em glória durante o período do milênio. Quer referência? Vamos lá? Põe aí, Hebreus 11, 13. Vamos colocar aí. Portanto, todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam-se estrangeiros aqui na terra. Mas esses que morreram lá no Antigo Testamento, elas vão ser arrebatadas também junto com a igreja aqui, tá? E elas vão fazer parte desse período aqui do milênio. Vamos lá. Então, olha, as pessoas com o corpo glorificado, a igreja, os mártires da grande tribulação. Os mártires foram aqueles irmãos aqui, da grande tribulação, que morreram negando a marca da besta. Então, elas foram mortas, é claro, foram mártires, e elas vão ser ressuscitadas aqui, para poder reinar aqui no milênio. Vamos lá. Pelo fato do corpo ressurreto ser mais excelente do que o nosso corpo natural, mesmo sendo nutridos de capacidades físicas e intelectuais superiores, não pecarão, pois o poder da segunda morte não tem poder sobre eles, e são incorruptíveis e incontamináveis. Note aqui que o texto está falando de uma incorruptibilidade do corpo e não do céu. Aqui tem as referências, Apocalipse 26. As pessoas que vão participar também do milênio são as pessoas com os corpos naturais, como nós, carne e osso. Essas pessoas também vão participar, que são judeus sobreviventes,
da grande tribulação, que Jesus não veio, ó, quando estava no finalzinho aqui da grande tribulação, não teve a guerra do Armagedon, aqueles 144 mil, eles vão estar aqui, ó, vivos ainda no milênio. Então, porque eles vão estar vivos, então eles vão estar com corpo, osso, carne e sangue. Corpo físico. Então, os judeus sobreviventes da grande tribulação, remanescentes que esperarão mediante a descida do Messias. Os gentios privilegiados no julgamento das nações que foram considerados como ovelhas por Cristo. E judeus e gentios que nascerão durante o reino milenar. Ficou bem claro, gente? Olha, nós vamos ter as pessoas em corpo físico e a igreja juntamente com Cristo num corpo ressurreto e incorruptível. Tá ok? Até aí? Beleza? Então vamos lá. Ainda há alguns aspectos importantes que devemos tratar sobre o reino milenar de Cristo. A vida física, nós viveremos mais tempo. A vida religiosa será uma única fé, né? Isaías 2:3. A natureza será renovada e os animais serão dóceis. Não haverão guerras, pois haverá uma erradicação de armas, Isaías 2:4 e Miqueias 4:3. Onde vai acontecer o reino milenar? Em todo o planeta Terra, mas a sua sede vai ser em Jerusalém. Isaías 65:21 e também Daniel 2:35 e Apocalipse 5:10. Está falando que vai ser, a nossa sede vai ser em Jerusalém, mas que vai abranger toda a terra. Se examinarmos bem a Escritura, percebemos que Cristo veio primeiro como cordeiro, depois como noivo e depois como vencedor para lutar contra o anticristo. E agora para reinar literalmente sobre essa terra. O objetivo disso é exaltar Cristo e todo o olho e mostrar que o mundo pode ser administrado com justiça. Alguma pergunta sobre o milênio mais, gente? Para a gente já passar para o próximo? O que vocês conversam comigo aqui? Acho que ficou bem claro, né? Então, esse período do milênio, que ele vai, né, durar 1000 anos no reino literal aqui na Terra. E outro detalhe, olha que incrível, gente. É por isso que a gente fala assim, que quando a gente começa a falar, nossa, parece um filme. Nós, igreja, vamos estar com o corpo incorruptível. Nós vamos ter acesso a Jerusalém Celeste, que vai estar sobre a Jerusalém terrestre. Nós vamos poder subir e descer. Olha que maravilha. No milênio. No milênio. Aí sim. pode casar e ter filho, como o pastor falou. Não, querida, é só para os irmãos, as pessoas naturais. As pessoas naturais. Isso é a tribulação, verdade. É o sobrevivente da Justamente. tribulação Sim. que vão povoar. As pessoas com corpos naturais, porque a igreja está com um corpo incorruptível, ela não vai mais precisar de nada carnal aqui na terra. Nós só vamos administrar o reino, juntamente com Cristo. Mas as pessoas que vivem natural, elas vão ter a vida delas normal. E aí a pessoa, nessa época aí, as pessoas que não são a igreja, vai se casar, vai nascer, É isso que nós estamos falando. todo mundo vai ser normal, não a igreja. Normal. E aí a função da igreja é o quê? Também falar, né, tentar convencer aquelas pessoas. Na verdade, não vai nem precisar de tanto estar pregando, falando, porque o próprio reino de Cristo já é evidente, né, nesse período do milênio. As pessoas vão ter suas vidas normais, porém com um reinado justo aqui na terra, que nós até hoje nunca tivemos aqui na nossa terra um reinado justo. Deixa eu Nessa perguntar. ocasião aí do milênio, Deixa eu Satanás perguntar uma é coisa pra amarrado por Deus. 1000 anos o diabo vai ser Aí amarrado. depois ele vai ser solto e vencido. Aí aquela visão que está é aquela visão de João capítulo 21 e a gente vai ter. Já põe para mim, amor. Apocalipse capítulo 20, E ele versículo vai ver 3. um novo céu, uma nova terra e vai encerrar todo o evento. É isso. É esse milênio aí que Satanás está amarrado. Sim. Aí depois ele vai ser solto e Mas depois eu vou explicar para você por que ele foi solto. Para que soltar de novo? Você não já foi preso? Deixa ele lá preso. Mas nós vamos explicar para você agora mesmo por que ele foi solto. Fala, não. Ó, tem uma igreja aí, eu não gosto de citar o nome da igreja, mas vou citar os Testemunhos de Jeová. Eles pregam que
vão reinar aqui. O homem vai pegar na cobra, os animais vão ser tudo manso, Sim. mas para aqueles que estão na glória, a igreja vai descer aqui. Mas esse reinado que a igreja vai ficar aqui, é eternamente ou por um período de tempo? 1000 anos. Só 1000 anos, né? Só 1000 anos. Porque o negócio nosso é para sempre. O que eles pregam é que esse reino milenar vai ser E eterno. outra, eles não creem no arrebatamento da igreja, como é que eles vão? Não vai... Então eles só pregam uma coisa boa assim, aí é fácil demais. Então a igreja fica aqui perguntando. Deixa eu perguntar para você. No milênio, nós remanescentes da vida. Sim. E o Espírito Santo vai estar com eles? Só com eles? Ou ele vai convencer os outros que ficaram e não aceitaram Jesus? Que são remanescentes da tribulação, mas ainda não aceitaram Jesus? Então eles vão ter esse período de 1000 anos para poder aceitar O Jesus. Espírito Santo vai estar lá? Sim, com certeza. O próprio Deus vai estar aqui. O próprio Jesus vai estar aqui. O negócio é meio complicado. Vamos lá? Outra coisa, rapidinho, uma dúvida. Essa questão, Gente, é isso que eu queria. essa Debate, porque as perguntas, as dúvidas são tantas que nós, olha, lá na sala de aula, quando nós estávamos falando assim, as pessoas perguntam, nossa, mas nós vamos casar com os anjos? Como é que é? Como é que vai ser isso? Então as perguntas vão surgindo. Então, assim, a gente vai tentando. essa aí que é a minha dúvida. Tipo assim, biblicamente falando, tem base bíblica? Casar, se está em casamento, enquanto outros que estão na tribulação. Tem base bíblica? Casamento Eu tenho lá. O que acontece? Como as pessoas vão estar em corpos naturais, é natural. É como nós estamos vivendo aqui na Terra, somos naturais. Então, assim, nós vamos trabalhar, vamos ter a vida normal. Só que nós vamos estar sobre um reino de Cristo. As pessoas naturais e carnais vão ser normais. Porque diz, né, a Bíblia não fala que quando aconteceu o arrebatamento, nosso corpo vai se tornar A igreja. corruptível, né? A igreja, Sim, a igreja, sim. A igreja vai se tornar totalmente, né? Vai para um corpo incorruptível. Aí eu fico pensando, esse corpo incorruptível, ele vai se envolver com outro corpo? Não. Aí o que eu quero entender Só essa físico com físico. Aí que eu quero entender essa questão aí do milênio, de casar, ter filho, negócio. Pessoal, a igreja no milênio vai estar com poder, com o corpo incorruptível, ou seja, glorificado. Então nós não temos mais os prazeres da carne que a gente tem hoje. Nós não vamos ter mais a intenção de pecar, porque a gente já está com a mente glorificada, corpo santo. Então nossa mente é Cristo. Não tem. Então, agora, as pessoas que são carne, elas vão continuar pensando como a gente pensa hoje, normal, do mesmo jeito. Vão pecar? Pode pecar, sim, claro, com certeza. Até porque no finalzinho eles vão pecar muito. Vai, fala. Amém. É um assunto muito complexo, né? É por isso, olha, quando eu penso André falando sobre André, é o assunto mais difícil de se falar. Misericórdia, eu não queria aceitar de jeito nenhum. É por isso que os pregadores quase não pregam, não é, pastor? Quando é que vocês ouviram um ensino assim, como a gente tem feito, desde lá dos sinais, do arrebatamento e tudo? Tem muitos anos, né? Eu, particularmente, acho que eu tenho mais de uns 30 anos de crente. Acho que eu ouvi uma vez na igreja, eu era jovem. Nunca mais, só superficial, um assunto aqui e outro ali. Nunca mais. E aí nós... Ali no seminário, ouvindo tudo isso, eu falei, meu Deus, a gente tem que compartilhar isso. Porque o nosso povo, eu falo nosso povo, não só vocês, mas a igreja em si, não é, pastor José Eduardo? Não se ouve falar, não sabe desses detalhes. Não sabe que vai ter tanto esses detalhes aqui até chegar no nosso céu e na terra. A gente só fica aqui, ó, só no arrebatamento. A gente sabe um arrebatamento maravilhoso, pronto. Aí daqui para cá ninguém quer falar mais, porque são muitas perguntas, são muitas dúvidas, né? Mas aqui nós estamos falando tudo que é a luz da Bíblia, irmãos, nada aqui fora da palavra do Senhor. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo diz que hoje nós o conhecemos em partes, mas chegará um momento que nós o conhecemos como ele é. É por isso que existem essas indagações a respeito do arrebatamento. Tem coisas que só no céu nós vamos saber, irmãos, não adianta. As coisas ocultas pertencem a Deus. Sim.
O apóstolo João também ele deixou alguns pontos de interrogações para nós, né? Então, aí ficam os católogos aí, os catologistas, né? Pesquisando, estudando, aprofundando a palavra do Senhor. Então, depois do milênio, nós vamos ter a última revolta de Satanás. Escreve para nós aí, para a gente fazer uma sequência. Vamos lá, vamos focar um pouquinho aqui. A última revolta de Satanás. Se eu falo a última revolta de Satanás, é porque já teve outras, certo? Ele revolta o todinho. Onde ele se levantou contra Adão e Eva, onde ele se levantou contra o povo de Israel, contra a igreja do Senhor, e todas as vezes, né, que ele tem sido levantado, ele tem sido derrotado. E mais essa última vez aqui que nós vamos estar falando, ele vai se revoltar. Eu gostaria, cadê ela? Coloca para mim, Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele. É o 2. Volta um pouquinho. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Certo? E isso aqui, ó. Vem aqui. Ele prendeu aqui. Por 1000 anos. Próximo. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então o texto é bem claro que seria necessário que ele fosse solto por um pouco de tempo. E é justamente esse pouco de tempo aqui que eu vou estar falando. Quando, como, onde e por quê? Essa última revolta. Quando que a gente vê esse texto aqui, que a gente vê que ele foi preso ali naquela batalha da Magedon, nós temos aí alguns destaques. Ele foi preso, ele foi amarrado, ele foi lançado no abismo, ele foi encerrado em uma prisão, ele foi posto um selo sobre ele. Essa prisão, ela é literal, ela não é figurativa, ela é uma prisão verdadeira. Eu só vou ler aqui na tela, tá? Que essa versão é mais clara. Fala assim, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou, e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até que terminarem os 1000 anos, ou até terminarem os 1000 anos. Essa versão aqui é mais objetiva. Concluindo, ele foi preso nessa época, e agora que passou-se os 1000 anos, ele foi solto, certo? O senhor quer fazer alguma colocação? Mas em resumo é isso, ele foi solto. Aí deixa eu concluir então. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Sim. É isso que nós estamos batendo aqui na tecla dessa última revolta, que ele foi solto nesse momento. Põe para mim, amor, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Nós temos que analisar alguns pontos aqui. Satanás, ele vai ter livre acesso quando ele ficar solto aí depois desse milênio. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Próximo. E
sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. Então nós vemos aqui que Satanás ele vai ter livre acesso aqui na terra para poder enganar as nações novamente. Olha só, tem aqui nos textos que eu li, resumindo, Satanás terá livre acesso para andar e atuar sobre a terra. Ele terá êxodo, pois conseguirá ajuntar um número com a areia do mar. Vão ser muitas nações. Essas nações, como é que é? Gog e Magog. Eu sou muito boa nesse negócio. São justamente uma expressão de nações rebeldes aqui do mundo, tá? Vai estar juntando esses tanto de nações rebeldes, vamos resumir assim, que ele vai estar enganando. Satanás tem como foco ajuntar uma batalha no arraial contra os santos e contra a cidade amada que é Jerusalém. Então o texto ele é muito claro que eu li ali. Ele vai se andar por essa terra, vai enganar aí a muitos ainda, isso depois do reino milenar, vai ainda fazer a arruaça dele aí. E depois ele ainda planeja para poder... O exemplo disso é que está acontecendo no Oriente Médio. Justamente. O Irã tentando acabar com Israel e já estão juntando 31 nações para guerrear contra Israel. E na verdade isso é só um exemplo do que vai acontecer. Só para a gente sentir um pouquinho do que tem aí para vir, né? Olha só, ele está armando, articulando, ele juntando como se fosse areia do mar as nações rebeldes para poder fazer esse ataque ali naquele arraial dos santos lá em Jerusalém. Amém? Onde? Em Jerusalém, na cidade amada. Esses rebeldes, eles fazem parte dos que nasceram durante o reino milenar. Pois os sobreviventes que vieram da grande tribulação já morreram, pois nós estamos já passou 1000 anos, então um pouco não vai ter sobrevivido tanto assim, né? Tanto tempo. Vamos lá, só. Por quê? Porque Satanás será solto por um pouco de tempo. Nós vamos estar vendo 3 motivos. O primeiro motivo que eu queria ressaltar aqui é justamente para provar esses nascidos do milênio, que é o que a Thelma estava falando. Esse povo que vai estar aqui, nascidos, né, que vão estar sobrevivendo, eles têm essa mente, essa natureza pecaminosa. Não conheceram o que aconteceu, Justamente. e não ter oportunidade de rever e aceitar o seu Jesus como Justamente, pastor Ramos. Porque Jesus é justo. Não seria justo aquelas pessoas serem salvas e não terem sido provadas. Esse é o argumento da soltura do Satanás depois do milênio, para provar essas pessoas que nasceram durante o milênio, porque durante o milênio o Satanás estava preso. Então elas não passaram para essa provação. Então por isso há essa necessidade da soltura dele, para que essas pessoas também fossem provadas e aprovadas, se elas assim decidirem, né? Porque o pecado ele está na carne do homem, né? E como os nascidos durante o milênio não foram provados, por não haver maldade tão como antes. Por isso aí é uma prova de que haverá uma terceira chance de salvação. Vocês pensam, até Cristo foi provado por Satanás, aí esses aqui não vão ser? Porque o milênio dá para ver que estava tudo perfeito, né? Sim. Eles não tiveram essa oportunidade de tentação, essas coisas. Eu acho que Aí seria fácil demais. Com certeza.
E o outro motivo, são 3. O primeiro, para provar os nascidos, né, do milênio, mostrar a natureza de Satanás. Não adianta, ele pode ser preso um tanto de vezes que for. Ele é incorrigível. Não adianta. Pode dar o pior castigo para ele. Olha, nós falamos, ele foi lançado, foi amarrado, foi preso, colocou selo e tantas outras vezes. Ele sempre vai ter essa intenção. Irmã Andréia, deixa eu só te fazer uma pergunta, uma dúvida agora que surgiu. Essas pessoas que morrem agora, sem essa oportunidade, né, de... Aqui no tempo da graça? Essas pessoas agora aqui na terra, né, que morrem agora, sem oportunidade. Porque tem um versículo que a Bíblia diz assim: depois da morte segue-se o juízo. Sim. Agora. Sim. Essas pessoas que morrem, quando acontece todo esse evento do arrebatamento, né? Aí o que eu quero saber, essas pessoas que morrem agora, sem ter essa oportunidade, nessa ocasião ainda vão ter oportunidade ou acabou tudo a partir de então? Não. Ou elas vão Não. voltam no milênio, como é que é assim? Não. A única chance que a gente tem é quando a gente está vivo. Isso Depois que a aí gente morreu, acabou. Não tem mais chance. Essas pessoas que morreram sem Cristo hoje, elas já vão direto para o inferno. Vai esperar o juiz final. Vai esperar. Morreu sem Cristo, vai esperar o juiz final. Esse evento todo Não adianta a gente querer. permanece ainda em vida. A pergunta dela falou assim: as pessoas estão vivendo agora no meio da graça, né? Se não vai ter essa oportunidade. Na verdade. Não, a oportunidade está tendo agora. Exatamente, na verdade tem a oportunidade. Na Agora, verdade, hoje nós temos oportunidade. Mas não tem mais. na verdade, tem oportunidade de uma forma ou outra. Hoje, no período que nós estamos vivendo. Aqui, ó. Aqui, ó, o período que nós estamos vivendo, as pessoas que não são crentes, elas não têm a oportunidade de aceitar Jesus. É a oportunidade. Não, eu digo assim, pois é, eu digo assim, nesse evento aí, essas pessoas que hoje já morrem mesmo, ou com oportunidade, assim, que aceitaram Jesus, não aceitaram Jesus, ou dizer assim, não aceitaram mesmo Jesus. A Bíblia diz que segue então agora no juízo, né? Que é essa condenação final. Isso é o que o falou. Não tem mais chance. Agora é só o juízo. Agora é só para a vergonha eterna, lá no juízo. Final. Vamos lá, que tem muita coisa ainda aqui. Tá, vamos voltando. Por 3 motivos que Satanás foi solto: para provar os nascidos do milênio, para mostrar a natureza de Satanás, que ele é incorrigível, não adianta, e a outra é para mostrar justamente a natureza pecaminosa do homem. Você imagina tanta glória que todos vão presenciar aqui, Cristo aqui com a igreja e tudo mais. Nós vamos ter 2 corpos, voltando lá, o físico e o glorificado. Mas essa natureza pecaminosa, ela vai existir. E aí é onde que Satanás vai enganar, pela ganância nossa. Nós somos pecadores, nós temos essa natureza, infelizmente, nós temos. E é justamente para provar essa natureza do homem. Pode falar. Vocês têm uma ideia do que está acontecendo hoje. O que pregam o neopentecostalismo. Eles pregam o lado do calvinismo. João Calvino, ele falava assim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, se você aceitou Jesus, eles dão brecha para que você possa beber, que eles bebem, tá? Tem igreja aí que bebe, tomam umas, e fala, está salvo, pode fazer o que for, que já está salvo mesmo, não vai perder a salvação não. Só que a Bíblia é bem clara quando ela fala que a alma que pecar, destituída está da graça de Deus. Ou seja, a alma que errar, a vida que errar, afastada está da presença de Deus. É isso que nós vemos como assembleano. Mas infelizmente tem outro lado também que tem outra versão, outra ideia. Então a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter conhecimento para que a gente possa combater essas heresias que estão acontecendo nos últimos dias. Amém, gente, esse ensino é singular, viu? É algo que eu queria que toda a igreja estivesse aqui, porque a gente quase não ouve
Isso é muito importante, muito, muito mesmo. E vamos lá, nós vamos esclarecer dúvidas, vão aparecer. Se eu não souber, a Thelma, vocês me ajudam e vamos que vamos. Então, nós já falamos os três, né? Os três motivos, porque a gente percebe aqui dessa natureza pecaminosa do homem, esse provar, a gente vê que o problema não é a falta de Cristo, não é a falta da presença, porque Ele vai estar aqui. É mesmo o problema é o homem em si, resumindo. Você imagina, ele vai estar em pessoa aqui e ainda vai ter gente que vai rejeitar. Imagina hoje, que nem vê Cristo, a quantidade de pessoas que rejeitam, né? Nós temos até um versículo aqui muito bom para poder a gente diferenciar esse corpo natural, que não vai pecar. Bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Amém? Eu só anotei. Isso aqui, então, se a gente não vai provar a segunda morte, então a Bíblia aqui, ela está deixando a gente bem claro aqui para nós, né? Ela definiu isso. Não vamos pecar. Somente os que estarão com o corpo natural, o corpo físico, que vão aí passar pelas tentações, as seduções de Satanás. E vão morrer, normal. Porque, né, eu já falei, tá, resumindo aqui, Satanás, ele se revoltou no céu e de lá ele foi expulso. Satanás agora revolta contra a igreja, mas ele vai ser preso na batalha do Armagedon. Depois ele será solto e virá novamente após o milênio para sua condenação definitiva. Resumindo aqui essa parte, a última revolta de Satanás. Alguma dúvida? Então, olha, Satanás só vai até aqui. Daqui para frente vai acabou. Mas aquele versículo que você leu aí, passou pergunta. Apocalipse 26. Os que fazem parte da... Vamos lá. Esse é o assunto mais difícil, irmãos. O juízo final. A partir daí, acabou. Não tem mais volta, né? Então, é um assunto que é difícil de falar, né, pastor Zé Eduardo? Não é, porque vai ser muito bom para uns e terrível para outros. Porque a condenação é eterna e a salvação também é eterna. Então, a alegria vai ser eterna ou o choro vai ser eterno. Não tem mais, não tem como você chegar lá no tribunal de Cristo e falar: Senhor, ei, eu dei aula lá na escola dominical aquele dia, pastor. É um juiz de casa. Aí não é tribunal, é o juiz final, né? É o juiz final. Não vai adiantar você argumentar mais nada, porque tinha que ser feito. É o juiz do trono branco. Pode ser chamado de juiz final ou juiz do trono branco. Esse versículo aí, nessa tradução da NTLH, que diz assim: felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Essa primeira ressurreição, aonde é que entra essa primeira ressurreição? Bem-aventurado aqueles que entram na primeira ressurreição, porque na segunda a morte não terá poder sobre ela. Aí essa primeira ressurreição não é o primeiro arrebatamento? É Tessalonicenses 4,16. Tessalonicenses 4,16. Então vai ter só mais uma oportunidade, uma segunda, que é onde entra a questão. É porque são duas ressurreições. São duas ressurreições. A primeira se trata de Tessalonicenses sobre arrebatamento, que os mortos ressuscitarão para encontrar com Cristo. E a segunda é para a condenação, para o juízo final. Pois é, que é onde entra os que ficaram na grande tribulação, não é? Não, aí já foi No geral. Em todo o tempo da história. A primeira é arrebatamento. É porque Eu falo assim, mas a gente está falando sobre ressurreição. Ressurreição são duas. 14. Não, mas aí é outra. 4.
é mistério de Deus. Não, mas é simples de entender. Se você fez parte da primeira ressurreição, que foi do arrebatamento, você não vai precisar de ressuscitar aqui na segunda para poder a condenação. Porque todo mundo que morreu sem Cristo, né, eles vão ficar aguardando o juízo. Então, nesse momento aqui que eles vão ressuscitar, Agora vai fazer um tribunal. Eu estou compreendendo assim, entendeu? Que essa primeira ressurreição foram os santos, o arrebatamento, se encontrou com Cristo, o corpo corruptível. Aí, essa outra segunda, eu entendo que é os que vieram da grande tribulação, que vão ter mais uma chance. E os que morreram no arrebatamento também, né? Todo mundo. Os assim, que ali é para vergonha. Lá no juízo, é os que não foram arrebatados. É porque os que morreram na tribulação, que negaram Satanás, não aceitaram a da besta, elas não vão fazer parte do milênio. Elas vão continuar mortas. Elas vão ressuscitar no juízo final. Que aí é o jeito que se entra a segunda ressurreição. É a segunda oportunidade. Juízo do trono branco. O juízo do trono branco é muitas vezes chamado de juízo final. Volta para mim aqui para a gente continuar. Vamos lá? Estarão ali no juízo final os ímpios falecidos de todas as eras, desde Adão até o momento do juízo. Só não passarão por esse juízo os que participaram do arrebatamento, os mártires ressuscitados da grande tribulação para o milênio. Então, a igreja não vai participar do juízo final, tá? Do grande juízo do trono branco. Quando que será isso? Será após a última revolta de Satanás, onde o mesmo será derrotado e então condenado no lago do fogo de enxofre, para um lugar que foi preparado para ele. E da mesma maneira, o texto de Apocalipse 25, coloca aí Apocalipse 25, diz que os que receberam a marca só ressuscitarão quando completar os 1000 anos para então receberem a condenação, tanto no espírito como na alma. Isso aqui, aqueles irmãos que receberam a marca da besta lá na grande tribulação, eles vão ser julgados aqui nesse juízo final. Como isso vai acontecer? Vamos fazer algumas observações do juízo final. Haverá uma ressurreição, ou seja, todos os mortos de todas as eras estarão presentes no juízo final. Serão ressuscitados para receber a condenação final, não apenas no espírito, mas também com o corpo. Essa ressurreição é chamada de ressurreição do último dia. Isto é, porque no ato do julgamento, o julgado será avaliado pelo que fez por meio do seu corpo e por meio de espírito, corpo e espírito. Será julgado grandes e pequenos. Irmãos, naquele dia, não adianta, eu fui presidente da França, ou então eu sou faxineiro da escola. Grandes e pequenos, quando a Bíblia fala assim, é de posição social, tá? Não é de altura, nada disso, é de posição social mesmo, tá? Velho, novo, tanto faz. Então, todos serão julgados. Isso faz referência à classe de pessoas com poder aquisitivo ou de influência, ou seja, não está se referindo a uma estatura física ou de grau de influência. Ou seja, estarão presentes lá pessoas pobres, ricas, feias, bonitas, pessoas de nome, anônimas, pessoas que não aceitaram e não aceitarão a salvação de Cristo. O que vai ser julgado? Será julgado as pessoas que pensam e desejam lá no íntimo. Irmãos, pensa bem. Sabe aquele pensamento que você tem contra o seu irmão, mas você não fala para ninguém, mas está lá, ó. É isso que vai ser julgado. É um dos julgamentos mais ferozes, né? É o seu íntimo, que é coisa que eu não vejo, que ninguém vê. Só ele consegue ver. Tudo é mal, ou seja, contrário à vontade do Senhor, vem desses 4 caminhos. Através dos pensamentos, dos desejos e o que fazem por meio do nosso corpo. São essas coisas que vão ser julgadas. E também a omissão, os que deixam de fazer
por meio do nosso corpo. Se eu posso ajudar um irmão, se eu posso fazer qualquer coisa que seja, se eu for omissa, isso também é pecado, tá? Vamos estar atentos para isso também. Haverá livros nesse julgamento. O livro da consciência, que prestarão conta dos que fizeram. Isso aqui, gente, não cabe à igreja, tá? São para os ímpios. O livro da natureza, o livro da lei, para os que viveram na lei, né? O livro do Evangelho, esse será o principal livro. O livro da memória, o livro das obras dos homens e o livro da vida. O fato desse julgamento falar de juízo final é branco, porque branco significa justiça divina, tá? Por isso que muitos falam de juízo do trono branco, porque se trata de justiça. A condenação, irmãos, agora isso aqui é importante. Apaga o quadro do livro, por favor. Irmãos, olha, essa aqui é a sequência, ó. Se vocês quiserem tirar foto aqui, ou depois eu posso postar isso aqui. Mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 acontecimentos até a gente chegar aqui no novo céu e nova terra. Todo isso aqui, cada um disso aqui é muito importante estar todas elas relatadas na Bíblia, tá bom? Se vocês quiserem depois fotografar, eu posso postar para vocês. Olha, a condenação será no lago de fogo e de enxofre. Qual é a diferença entre inferno e lago de fogo? Vamos fazer aqui um croquis aqui no quadro para vocês entenderem. Inferno é um lugar espiritual onde vão somente os espíritos das pessoas. O corpo voltará ao pó, aguardando a ressurreição para a condenação. Viu? Todos que vão morrer sem Cristo, eles vão estar aguardando para o grande dia do juízo final. O espírito, tanto do salvo quanto do não salvo, estarão ativos em muitos aspectos, para que pessoas possam entender melhor. Cristo falou sobre um assunto de como é o estado intermediário dos mortos, sobre a parábola do rico e Lázaro, né? Olha, o espírito do rico ativo no Hades, capacidade, olha, ele lá no inferno, ele sentiu dor, sendo ainda espírito, ele sentiu tormentos. Lucas 16, 23. Ele tinha uma memória ativa porque ele lembrou que tinha 5 irmãos. Vocês vão notar que quando a pessoa, o ímpio, morre, vai lá para o inferno, ele vai estar com todas essas capacidades. Ele vai sentir dor, ele vai ter memória ativa e ele vai ter vontades expressadas. O que ele queria? Ele queria sair daquele lugar e refrescar a sua língua. E também ele tinha o quê? Preocupação, porque ele não queria que seus irmãos fossem condenados como ele. Né? Ele queria que alguém fosse lá avisar, olha, não deixe meus irmãos vir para cá. Então, só para vocês terem noção, que as pessoas que morreram sem Cristo, elas vão ter essa consciência. E que tristeza será, né? A pessoa tem consciência de que está naquele lugar e que dali ele só vai para outro lugar, que é o lago. Eu imaginava, antes de estudar isso aqui, que o inferno era o lugar final, né? Mas não é. O inferno, ele é o intermediário. O definitivo é o lago de fogo e enxofre. Ele é chamado de antessala do lago de fogo. Antessala. O vestíbulo, né? O lago de fogo irá o corpo, a alma e o espírito. Irmãos, corpo, alma e espírito. Acabou. Deus estabeleceu que os mortos condenados hão de ressuscitar para a vergonha eterna. Cristo diz claramente que muitos dos judeus irão ser condenados, porque não creram nele. Assim como os fiéis lavados pelo sangue de Cristo receberão a recompensa plena até o último fio do seu cabelo, assim também os ímpios receberão a condenação do corpo, alma e espírito. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Olha, nós somos aqui a terra, né? Vamos lá. E Cristo. Aqui está um crente, está um salvo, e aqui está um ímpio, tá? Aqui.
visão do Lázaro, do rico, antes de Cristo, aqui, ó, aqui era o paraíso. E aqui, inferno. Isso aqui, gente, abaixo, na parte de baixo. Aqui está a terra, só para vocês entenderem. Quando o ímpio morre, para onde ele vai? Aqui, ó, para o inferno. E o crente vai direto para o paraíso. Depois da morte de Cristo, esse paraíso que estava aqui abaixo, porque olha, vocês lembram lá, põe Lucas 23 aí, Lucas 16, 23, que é aquela passagem de Lázaro, da parábola, né? Ele conseguia ver aqui, ó, lá no inferno, ele conseguia ver o paraíso, ele conseguia ver que aqui era um lugar bom. Então as pessoas que estão aqui no paraíso também têm todas aquelas consciências, aqui esperando que vai ir para Nova Jerusalém. Só que depois da morte de Cristo, esse paraíso ele foi levado ao terceiro céu. Então hoje o paraíso ele fica aqui, ó, paraíso, aguardando os nossos irmãos aqui, ó. Nós temos aqui Fabiana Anastácio, nós temos aqui irmão Lázaro, irmão Jacó, nós temos aqui a irmã Tânia, que um dia nós todos vamos juntos encontrarmos naquele grande dia maravilhoso. E aí, depois da morte de Cristo, irmão, depois da morte de Cristo, esse paraíso foi levado ao terceiro céu. E o lago de fogo, de enxofre, ele está fora desse contexto. O lago de fogo, aí depois do juízo final, o que acontece? Essas pessoas que estão aqui no inferno, elas vão o quê? Que estão aqui no inferno, elas vão ser julgadas, o julgamento vai ser aqui em cima, e depois elas vão o quê? Ser lançadas no lago de fogo e enxofre, definitivamente e eternamente, irmão. Não tem mais chance, tá bom? Zé Felipe. Vocês entenderam? Estão entendendo? Me ajuda, gente. Vamos lá. Lembre-se, Jesus disse: quantas vezes eu quis vos reunir, Cristo sempre desejou a salvação para os homens. O juízo final será num lugar em que não podemos determinar com precisão, mas será em algum lugar que não é na terra, tá? Por quê? Será que Deus tem que prestar conta de alguma coisa? Deus é justo. Podemos observar que o juízo do trono branco tem 3 motivos. Será para condenar, o juiz é Cristo, que mostrará e provará o porquê as pessoas estão sendo condenadas. Jesus mostrará o quanto ele tentou mudar essa situação pela vontade de Deus. A vontade de Deus não é que as pessoas vão para o inferno. A vontade de Deus é que elas sejam salvas. Mas a decisão é de cada um de nós, não é? Ou seja, Jesus mostrará que sempre ofereceu o melhor caminho para a humanidade. É nesse julgamento que Deus vai dar fim a toda a maldade, para todo sempre. Agora nós vamos chegar no final. Novo céu e nova terra. E a nova Jerusalém. Enfim, chegamos no Felizes para Sempre, onde a Igreja do Senhor aguarda ansiosamente para esse dia. É algo que a gente não consegue descrever, mas nós vamos tentar que, pelo pouco que nós temos, imaginar esse novo céu e essa nova terra. A promessa agora é concretizada totalmente. Teremos então um novo céu e a nova terra. E uma capital. Qual que é a capital? Jerusalém. Oh, aleluia! Vamos recapitular aqui comigo. Eu sou muito emotiva quando falo nesse assunto. O pecado afetou o espírito, o pecado afetou a alma, o pecado afetou o corpo e ele afetou a terra. Essa terra a qual nós vivemos. Deus falou a Adão: a terra será maldita
por sua causa. Então nós temos aqui, espiritualmente um homem morto diante de Deus. Vemos um homem sofrendo com problemas emocionais, doenças, um corpo que envelhece, um corpo que adoece. E nós temos uma terra que não é mais perfeita, uma terra que nós temos aí percebido cada dia mais para o pior. Então, depois que terminarmos todas essas dispensações, as quais nós colocamos, a última milenar, nós vamos estar aí entrando num novo céu e na nova terra. A salvação, ela resgatou o nosso espírito, ela curou a nossa alma, ela restaurou esse corpo para um corpo glorificado. E essa natureza é essa a qual vai adentrar esse novo céu e essa nova terra. Porque sem isso não tem como. Porque tudo é perfeito. E nós em si estamos caminhando para a perfeição. Amém? Quando, como, onde e por quê? Quando? Logo após o juízo do trono branco, no juízo final, a qual a irmã Thelma esteve aqui falando. Como? O livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, não precisa colocar, nos dá uma visão real desse estado eterno. Todas as coisas serão restauradas. Todas as coisas vão ser restauradas. Essa terra, o céu, nós, todos. Os santos, em estado de glória, governarão a terra sob o senhorio de Cristo, onde a sede dessa gloriosa, maravilhosa cidade vai ser Jerusalém. Com a restauração de todas as coisas, podemos aqui pontuar 7 coisas que a Bíblia nos fala, 7 coisas novas. Quais são elas? Um novo céu, uma nova terra, a nova cidade, que é Jerusalém, um novo povo. Esse novo povo é porque não vai ter mais diferentes povos. Vai ser um único povo, não vai ter judeu, grego, romano, vai ser um povo só, povo de Deus. Que mais? Um novo nome. Porque tudo que vai ser novo, a gente geralmente recebe um novo nome. A nova luz vai ter uma nova luz. Por que, igreja? Porque Cristo que vai ser a luz. Não vai precisar mais de sol. Porque quem a iluminará é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. E um novo paraíso. 7 coisas novas. E temos aqui também 7 glórias dos remidos. Oh, coisa maravilhosa. Olha só, isso aqui é bom demais também. Não haverá mais maldições. Você pode dar uma glória a Deus? O trono de Deus e do Cordeiro estão ali. Hoje nós temos esse acesso com o Senhor espiritualmente. Mas ali nós cremos, pelo texto, dá para se entender que nós vamos ter livre acesso ao trono, livre acesso de estar ali, olhando face a face o nosso Mestre. Oh, aleluia! Quão glorioso, maravilhoso vai ser esse dia. E vai ser para todos sempre estar ali com o nosso Mestre. Oh, maravilha! Será dada uma visão eterna e perfeita. Haverá possessão eterna. Possessão eterna. Não vai precisar mais de governo diferente. Igual aqui nós, a cada 4 anos, a gente tem que ficar pelejando para poder ver se a gente consegue um governo que preste. Um governo justo.
governo dessa cidade, Ele é perfeito. É o nosso Cristo, aleluia. Haverá possessão eterna. O dia será eterno. O reino será eterno. Onde isso vai acontecer, igreja? Aqui. Justamente aqui nessa terra. Quando o Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele viu que era bom. E a intenção do Senhor não era que existisse o mal. E com tudo que Ele planejou para a humanidade, Ele tem no coração esse desejo, sempre teve, e é justamente nessa terra que Ele planejou com essa perfeição e não aconteceu por causa do pecado. Nós vamos ter essa chance de estarmos aqui através da salvação, que o Senhor nos concedeu essa oportunidade de vivermos aqui nessa terra uma perfeição que a qual o Senhor programou para nós. Oh, maravilha! Glória a Deus. Ai, Senhor, que maravilha! Essa é a nossa esperança de não mais ver morte e qualquer espécie de males físicos, emocionais e espirituais. Deus tem uma eternidade pura para o seu povo. Lá em 1 Coríntios 2, 9, vai estar dizendo lá: o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem passou pelo coração do homem, são os que estão preparados para nós. É o que Ele tem preparado para nós, igreja. Vai valer a pena. Vai valer a pena renunciarmos a esses desejos do mundo, esse pecado, tudo que nós temos passado. O Senhor tem algo maravilhoso, glorioso para a igreja dele. E essa manhã eu quero que vocês tenham um pouco só aqui na sua mente desse momento ali no céu. E eu gostaria de chamar o irmão Daí para louvar. Antes do Daí, eu quero chamar o pastor R.R. Nascimento, tá? Logo após a irmã Bruna e depois o Daí, tá bom? Pastor? Aleluias. Irmãos, espero que vocês tenham entendido. Vamos estar preparados para subirmos juntos naquele grande dia. Amém? Deixa eu deixar um versículo aqui para vocês. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Em nome de Jesus, muito obrigada.